mulher, olha esse resultado aqui, mais de 1 milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de 2 milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Pô, mas Ciro, esse lance que você tava... Esse lance do Ciranha aí, que vem subindo por si só, e o Bolsonaro e o Lula ali, meio que um depende um do outro, assim, é um cenário fácil de analisar, na verdade. Dá pra perceber ali que o Lula, mais do que o Bolsonaro, o Lula tá jogando meio parado, deixando o Bolsonaro ali, porra, se queimando sozinho e tal. E tu vem mesmo por fora nessa história aí. E tem gente que diz, inclusive, que tu algo, assim... Não sei se não seria uma boa ideia se tu desiste das eleições agora, porque aí a gente começa a levar as decisões para o primeiro turno, não é? Veja, a premissa de tudo, Igor, e obrigado mais uma vez por vir aqui, né? Uma coisa que me impressionou da outra vez que eu vim foi um negócio, me seguraram aqui, eu nem percebi, falamos de 5 horas. Foi um tempão. E foi 1 milhão de gente falando, e todo mundo onde eu chegava, eu quero agradecer a você. E daqui saiu o Ciro Games, o Igor, que criou a expressão. Ele criou o nome? Ele que criou o nome. Mas foi sem querer. Sem querer. Mas falou, porque Ciro Games e tal, um trocadilho, um trocadalho, né? Bom... Mas aí o que está acontecendo, na verdade, no Brasil? Toda a premissa do raciocínio, dos editoriais, do crê ou morre, do escolhe, tu tá de qual lado e tal, são pesquisas. E pesquisa política é uma coisa que a gente impressionantemente sabe que são um mero retrato do momento e a vida é filme, com grandes viradas, etc. Eu estava mostrando para o Rolandinho, mas a gente esquece tudo isso. Então é o seguinte, na eleição passada... Agora, de prefeito, nós fomos dormir sábado à noite em Fortaleza com 20 pontos na frente. 20 pontos. No dia seguinte, abriu as urnas e estava 3,5%. Quase que a gente entra pelo cano. O adversário foi muito prejudicado, o nosso candidato foi prejudicado porque ficou de salto alto no debate ali e tal. Enfim, porque as pesquisas elas têm, de um lado, um problema de não entenderem que a população, em relação à política, está mudando profundamente. Obrigado. Profundamente. Então, você tem hoje, assim, metade do povo decide na última semana. Decide mesmo na última semana. E o que a pesquisa revela, então? Revela uma tendência. E qual é a tendência no Brasil hoje? A tendência no Brasil hoje são 2 presidentes. Porra, imagina, o que é o presidente? O presidente está na televisão, se ele falar uma bobagem, sai na televisão. Se ele falar uma grande coisa, faz na televisão. Se ele não falar nada, vão registrar que ele não falou nada. E a premissa do camarada está ali. O Lula é candidato desde 89. Isso que as pessoas precisam lembrar. Não é possível que 202 milhões de habitantes, sabe, 212 milhões, só tenha um cara que não se recicla. Pelo contrário, está ficando cada vez mais mofado, cada vez mais antigo, cada vez mais parado no tempo, não compreende as coisas do Brasil e do mundo. E assim, mas está nas eleições. Então, em relação ao Lula, 100% das pessoas conhecem. Uma parte adora, ele pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, sabe, andar pelado na rua, oh, que maravilha. Igual aquele cara do Bolsonaro. O Bolsonaro pode fazer o maior disparate, andar pelado na rua, mito e tal. Mas isso são minorias. A maioria está, assim, hoje, motivada a votar no Lula, porque é o único que parece que vai derrotar o Bolsonaro. E uma parte importante das pessoas que já se decepcionaram com o Bolsonaro voltam nele ainda, bota o dedo no nariz e volta nele, porque é o cara que não vai deixar o Lula e o PT voltar. Ora, eu quero ver se eu organizo o movimento. Organizar o movimento significa o seguinte, meu irmão, nós temos um sistema muito sábio. Você vota 2 vezes, uma na sua preferência, no seu gosto, no amor, no entusiasmo, na esperança, e a outra com o dedo no nariz. Porque a lógica é essa, do primeiro turno é uma lógica de preferência e o segundo turno é uma lógica de quem você não quer. Portanto, o processo está só começando. Então, vamos lá. É muito triste, né? Assim, é muito triste é muito real e eu nem sei se tem uma perspectiva de mudar. Mas realmente o segundo turno é quem eu não quero. Quem eu não quero. E o processo eleitoral, eu acho que essa é a maior virtude. Ele já é em 2 turnos. A sabedoria é essa. Assim, subverter o processo eleitoral é justamente desvalorizar esse esquema que ele faz. Agora, né? deixa eu dizer para vocês com a minha experiência. A minha experiência é o seguinte, essas coisas têm um interesse envolvido. Você tem no Brasil um grande sistema.
E a gente vai conversar aqui. Vamos entrar aí pela noite, é você que manda e tal. E eu vou lhe provar, a tese de hoje vai ser essa, vou lhe provar que rodou, cai no interesse do sistema. Rodou por aqui, rodou por acolá, cai no interesse do sistema. Petrobras, preço do gasolina, preço do gás, rodou, caiu no sistema. Aí, como é? Teto de gasto, cai no sistema. Juro alto, inadimplência, todo mundo quebrado, não sei o que e tal, cai no sistema. E o sistema político rendeu-se, se vendeu a isso. Os dois lados. Porque, repare, vamos fazer uma pergunta para a inteligência do espectador do Flow. Existiria o Bolsonaro se não fosse a crise econômica e a crise moral que o Lula e o PT produziram no Brasil? É uma pergunta simples, para a nossa inteligência. Eu acho que não. E se existisse, não sobreviveria por muito tempo. Não, mas Eu acho que o próprio Lula perderia para Bolsonaro em 2018. Mas nenhuma dúvida resta disso. Eles inventam. Quem ressuscitou o Lula, porque o nosso povo é generoso, quem ressuscitou o Lula politicamente foi o Sérgio Moro, com as arbitrariedades que cometeu. Sim. Mas nas antecedências daquilo, você tem toda a razão. Quem é de São Paulo e tem um pouquinho mais de idade, o Lula estava pagando o pato que o Maluf pagou pelo Pita. Pato, Pita, ficou até engraçado aqui. O que era? A Dilma, que tinha sido um dedaço do Lula, ninguém sabia quem era, e o Lula foi lá, impôs a Dilma num conchavo com Michel Temer, que está repetindo agora, pega um cara do outro lado, como está fazendo com o Alckmin, e aí bota a Dilma. Desastrou o país, sob o ponto de vista econômico, e depois a crise política que derivou do impeachment. Resultado prático, quem ficou responsável, claro que era o responsável por aquilo, era o Lula. Sabe quanto é que ele estava? 16% nas pesquisas. Aí o Sérgio Moro começa, vai para cá, vai para colar, e a população começa, o povo brasileiro tem dó, Bolsonaro levou uma facada, pronto. Tal. O que é uma virtude, mas na política é um desastre, sabe? Se a gente não votar, sabe, com a cabeça, isso é a minha campanha. Minha campanha é votar pensando na inteligência. E a questão básica é a seguinte, o tamanho da crise brasileira, a renitência dela no tempo, a complexidade dela, não pode dizer que foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro não deu conta de resolver, está agravando tudo. É um macaco numa casa de louça, é um desastrado, ok. Mas essa crise quem produziu foi o Lula e o PT.